Muito boa noite, estamos começando mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. Nesta quarta-feira temos esta boa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a palavra do Senhor. Temos seguido o desafio de estudarmos o Evangelho de João. Hoje começaremos o capítulo de número 16. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo de número 16 do Evangelho de João. Eu gostaria de agradecer você que está conosco nesta oportunidade. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado também pelos seus comentários, pelas suas saudações. Você também que tem aberto sala de vídeo, utilizando aí as nossas transmissões, também agradecemos essa sua gentileza. E você que nos acompanha pela primeira vez, seja muito bem-vindo. As portas da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga estão sempre abertas aos domingos às 19 horas e também às terças-feiras às 19h30, na Rua Imigrantes, número 227, no bairro Jardim Ipiranga, em Americana, São Paulo. Os demais trabalhos, as demais atividades, temos seguido de forma online e assim ficamos muito felizes em você participar conosco das transmissões e se também você tiver disponibilidade, se você puder, pode participar com a gente no culto presencial todos os domingos às 19 horas. Vamos ler então no Evangelho de João, capítulo de número 16. Eu gostaria de ler o versículo de número 1 por enquanto. João 16, versículo 1 diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra bendita, pela tua palavra santa, e rogamos que neste momento teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos a tua vontade, para compreendermos, ó Pai, o teu propósito. Fala conosco, ó Pai, neste momento, que o teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos a tua vontade, para vivermos segundo a tua vontade. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós temos, desde o capítulo de número 13, observado que Jesus tem falado palavras de despedida aos seus discípulos. São palavras de despedida, mas é claro, evidentemente, também são palavras de preparação para aqueles que seriam então os líderes da igreja depois da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus e, é claro, também da descida do Espírito Santo. Aqui nós temos, no capítulo 16, o Senhor Jesus falando de forma mais específica a respeito da ação do Espírito Santo. É interessante que a gente vê num primeiro momento que o Espírito Santo seria dado à igreja, seria dado a nós, para que tivéssemos condição de resistir às perseguições. Nós vimos já no capítulo de número 14, também no capítulo 15, que Jesus havia dito que o Espírito Santo seria, como de fato é o nosso Consolador, também aquele que nos ensina a verdade ou nos mostra a verdade, mas aqui agora a gente vê também que o Espírito Santo é aquele que nos dá capacidade para enfrentarmos as dificuldades. No versículo 1, Jesus fala que todas essas coisas que ele disse é para que nós não nos escandalizemos, ou seja, não encontremos em Jesus ou nas perseguições daqueles que creem em Jesus motivo de escândalo ou de não desejarem mais seguirem o compromisso da fé em Jesus Cristo. Vejam só o versículo 2, o que vai acontecer, ou o que pode acontecer com aqueles que creem no Senhor, com aqueles que temem o Senhor. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. A gente percebe que Jesus deixa bem claro que é necessário que ele vá. É necessário que ele vá até o Pai. É lógico que Jesus aqui se refere à sua morte,
a sua ressurreição e depois a sua ascensão, né? A sua subida até o trono, junto ao trono do Pai, onde ele está à direita do Pai. Mas Jesus deixa claro que o Espírito Santo seria dado para que tivéssemos condição, então, de resistir às dificuldades, de resistirmos às perseguições. Jesus ainda deixa claro que muitos perseguindo a igreja, estariam tributando culto a Deus, achando que estariam temendo a Deus, né, sendo fiéis ao Senhor por isso. E aí a gente vê na história da igreja que muitas perseguições foram colocadas àqueles que viviam a fé verdadeira. Os primeiros cristãos, os próprios apóstolos, muitos deles perderam suas vidas, praticamente todos. A gente vê na época da Reforma Protestante também, aqueles que traziam uma voz de voltar à proposta original da igreja de servir ao Senhor, não necessariamente uma tradição, não necessariamente o culto ou endeusamento dos próprios homens. E a gente, infelizmente, vê muitas situações complicadas. Até hoje, a gente percebe que aqueles que tentam viver uma fé verdadeira, uma fé digna, infelizmente, sofrem essas dificuldades. Quem que vai nos dar a capacidade? De onde vem essa condição para enfrentarmos isso? Pela ação de Deus, através do seu Espírito. É o seu Espírito que nos auxilia nisso. Mas a gente percebe que era necessário que Jesus cumprisse o seu papel de Salvador, né, sua ação sacrificial, e depois disso, então, cumprida essa obra, é que o Espírito Santo viria. Versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. O Senhor Jesus, como ele já disse aqui nos capítulos anteriores, ele rogaria ao Pai para que nos enviasse, então, o Consolador, o Espírito Santo. Seja qual for a dificuldade que você enfrenta por causa da sua fé, seja qual for a perseguição que você passe hoje, tenha certeza que a sua dependência no Espírito é que te fortalece. É o Espírito Santo que nos auxilia a enfrentarmos as dificuldades que tivermos, a enfrentarmos as situações, por mais complicadas que elas sejam. O Espírito Santo é que nos auxilia. Podemos ver também, meus queridos, que a ação do Espírito, além de nos fortalecer para as perseguições, e seria necessário que o Senhor Jesus fosse primeiro ao céu para que o Espírito viesse, é que ele então traz o convencimento. Versículo de número 8 diz que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É só o Espírito que vai trabalhar ou vai mexer com o coração das pessoas. Nós temos a condição, Deus nos deu esse privilégio de pregarmos a palavra, mas a pessoa a ser transformada é somente pela ação do Espírito. E o Espírito faz isso convencendo então do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus explica aqui no versículo 9, do pecado porque não crê em mim. Nenhum ser humano crê em Deus de si mesmo. Eu não cria em Deus de mim mesmo. Você não cria em Deus de você mesmo. Aí você pode perguntar, mas por que então hoje nós cremos? Porque o Espírito nos convenceu. Porque o Espírito mudou o nosso coração. Nos convenceu que éramos pecadores. Nos convenceu do nosso pecado. Nos convenceu dessa ação nossa de rebeldia, pela qual nós já até nascemos assim. Então, o Espírito convence o mundo do pecado, porque o mundo não crê no Senhor. Também convence da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Esse ato de justiça quer dizer que é preciso ser assim, que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, e isso foi um ato de justiça. Não entenda a justiça no sentido assim de que Jesus merecia morrer e isso foi justo. Não. Na verdade, nós merecíamos morrer. E ele nos justificou. É uma ação de justificação. Trouxe então a justiça
que nós não merecemos, mas Jesus fez esse ato de justiça, de compensação dos nossos crimes, né, dos nossos pecados. Mas também do juízo, e esse juízo tem a ver então com o julgamento, como diz no versículo de número 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Com a morte de Jesus, foi então decretada já a condenação do inimigo, a condenação de Satanás e toda a sua hoste maligna, todo o pecado, toda a morte e todo o mal, então, agora foram condenados por causa da morte de Jesus, que é a vitória sobre a morte. Quando Jesus ressuscita, né, quando Jesus, então, se mostra ressurreto, ele está dizendo: eu venci a morte, eu venci o pecado, eu estabeleci o juízo, e agora então todos os inimigos da cruz de Cristo estão derrotados, como diz em Colossenses, capítulo de número 2, capítulo de número 3, Jesus triunfou poderosamente na cruz, e essa vitória é uma vitória que ele conquistou e deu à igreja, né? Deu a todos aqueles que creem, e agora nós podemos desfrutar disso. E então, nós temos o Espírito que nos dá a capacidade de enfrentarmos as dificuldades, o Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito também que nos dá o entendimento necessário para conhecermos a palavra, para conhecermos os planos de Deus e para então colocarmos a nossa vida de acordo com esses planos. Olha só o versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, então, ele aplicaria, como aplicou essas verdades da palavra de Jesus no coração dos seus discípulos. E ele continua fazendo isso no coração dos seus discípulos e discípulas, né? Nas nossas vidas, na vida da igreja. Graças ao Senhor que temos o Espírito Santo dado por Ele, um presente, né? Uma presença doce que é o Espírito Santo, que nos dá a condição, por exemplo, de agora lermos a palavra e entendermos essa palavra. É somente o Espírito que nos dá essa situação de entendimento. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios que o homem natural não pode entender dessas coisas de Deus, porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente, não naturalmente. Então, por mais que conheçamos aí pessoas sábias, pessoas inteligentes, né, aos olhos do mundo, o entendimento a respeito de Deus só vai ocorrer nelas se elas forem tocadas pelo próprio Deus, se o Espírito Santo agir e as convencer. E esse Espírito, o Espírito Santo também, glorifica o Senhor Jesus. Versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, então, ele glorifica o Senhor, e essa glória, essa glorificação ao Senhor Jesus é justamente também na ação de trazer a nós, de nos ensinar, de nos mostrar as palavras do próprio Senhor Jesus. Bem, a gente percebe então que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, eles trabalham de uma forma unida e nunca contraditória. É um trabalho único, de um Deus único que subsiste em três pessoas. Hoje a igreja, ela pode usufruir dessa liberdade, a igreja ela pode usufruir desta bênção de ter a presença do Espírito Santo conosco. Isso então nos traz algumas lições importantes. Como igreja, nós precisamos ter uma ação dependente do Espírito. Como igreja, nós precisamos depender mais do Espírito Santo de Deus. Aí você me pergunta, como depender mais do Espírito Santo de Deus? Bem, em primeiro lugar, ouvir a palavra de Jesus, ouvir a Bíblia, ouvir essa palavra preciosa. O Espírito Santo não vai falar de outra forma, a não ser
através da palavra. Não existe uma palavra do Espírito que seja diferente da palavra de Jesus. Não existe a palavra do Espírito que seja que Jesus não tenha falado, que o Pai não tenha falado. O que o Espírito fala é através da sua palavra. Fica bem claro no que nós vimos aqui. Então, depender do Espírito não é buscar necessariamente costumes que alguém disse que deve ser, mas depender do Espírito é buscar o estudo na palavra de Deus, é aprofundar cada vez mais nessa palavra, é ouvir, porque é a palavra que nos alimenta. Também dependemos no Espírito, como Paulo diz, orando no Espírito, ou seja, nós oramos sabendo que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito que age em nós, também nos mostrando até mesmo o que nós devemos colocar diante do Senhor em oração. É ter uma consciência plena e uma sensibilidade de sabermos que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Também nós vivemos na dependência do Espírito, abrindo mão de nós mesmos e nos apegando cada vez mais às realidades espirituais, de leitura da palavra, como já falamos, de oração, mas também daquilo que dignifica o Senhor Deus. Isso deve ser feito como igreja, e é claro, isso também deve ser feito individualmente. Nós devemos, cada um, ter este exercício de vida com Deus, de dependência do Espírito Santo do Senhor. Aprendemos então que o Espírito Santo é que nos dá capacidade para enfrentarmos as dificuldades. É claro que uma vez que você tem a decisão de viver dependente do Senhor, de viver como discípulo ou discípula do Senhor Jesus Cristo, dependente do Espírito Santo, muitos vão implicar com você, muitos vão te ridicularizar e outros, infelizmente, poderão até te perseguir. Mas o Espírito é quem vai te dar capacidade para enfrentar, vai te dar sabedoria para falar, vai te dar destreza para agir. O Espírito Santo, ele veio porque o Senhor Jesus cumpriu o seu propósito como Salvador. Foi até a presença do Pai, voltou ao céu e assim rogou ao Pai que nos enviasse o Consolador. Nós aprendemos também, meus queridos, que é o Espírito Santo quem convence o mundo. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas é o Espírito Santo também que continua a nos ensinar todas as palavras da verdade. Semana que vem, Deus assim nos permitindo, olharemos a partir do versículo 16, quando Jesus, então, a partir deste momento, dá uma palavra, um tom realmente agora de despedida, de últimos momentos, e depois adentraremos no capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, uma oração linda que Jesus fez, rogando ao Pai para que guardasse a sua igreja, guardasse o seu povo, guardasse aqueles que estavam vivendo naquela época e já guardasse também aqueles que creriam, ou seja, você, nós, todos aqueles que cremos no Senhor. Vamos falar com Deus, vamos orar? Pai amado, muito obrigado por este momento que tivemos de estudo da Tua Palavra. E rogamos que o Teu Santo Espírito, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o Teu Espírito que nos dá a capacidade para enfrentarmos as dificuldades que nos são impostas porque cremos em Ti, o Teu Espírito que continua a nos ensinar palavras de vida eterna, nos coloque, ó Pai, coloque em nosso coração sempre o desejo de buscarmos o Senhor. Fortalece, ó Deus, a todos que estão acompanhando este estudo, que o Senhor os alcance, que o Senhor os agracie, ó Pai amado, com a Tua presença, e aqueles que ainda não se entregaram a Ti, não foram transformados por Ti, que o Senhor toque em seus corações. Ó Deus amado, dê a todos nós a alegria de vivermos sempre dependentes de Ti. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.
Meu querido, eu quero agradecer pela sua preciosa atenção, que Deus abençoe ricamente a sua vida, abençoe também a sua família. Você pode participar conosco da nossa próxima transmissão, que será no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, com a nossa escola dominical, para todos aqueles que interessarem. Nós estamos estudando o livro de Joel. E também a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga, oferece salas online para jovens, também adolescentes e crianças. Se você quiser que os seus filhos, que a sua família façam parte de alguma dessas salas, é só mandar uma mensagem que a gente direciona você, direciona aí os seus filhos também. E às 19 horas teremos aí a oportunidade de cultuarmos o nosso Deus de forma online, mas também presencialmente. E além disso, você pode acompanhar as nossas outras transmissões já gravadas na nossa página no Facebook e também no canal do YouTube, ambas com o mesmo nome, Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. Deus te abençoe, te dê aí um restante de noite com alegria na presença do Senhor e até a nossa próxima atividade. Fique com Deus.